Então, vou começar a aula aqui, então. Como eu venho falando nas últimas aulas, nós viemos estudando o assunto de calor, né? Que é a parte de calorimetria, o calor para aumentar a temperatura e fazer transformação de fase. Mas antes de abordar a lei da termodinâmica e falar sobre máquinas térmicas, temos que falar sobre os gases, né? Que não sei se vocês já viram, mas o motor de um carro, por exemplo, ele usa o gás lá para ele poder se mexer, entendeu? Por exemplo, o motor lá tem a fagulha, aí tem a gasolina, você pega o vapor de gasolina e você gera explosão e assim você faz o carro se mexer, por causa da bomba, lá tem o pistão e etc. Ou seja, para a gente passar para o próximo assunto, primeiramente a gente tem que estudar os gases, saber as transformações que os gases fazem, etc. Porque é um objeto muito trabalho no uso das máquinas, tipo ar-condicionado usa gases, carro, como eu falei, usa gases para se mexer. A maioria das máquinas usam gases para fazer o trabalho. E quando vocês estudarem máquinas, isso vai ser um assunto muito importante, principalmente os gráficos e esse tipo de transformação. Então, hoje vamos começar o estudo dos gases. Primeiramente, a gente vai começar definindo o que é um gás ideal. Porque na física, a gente não trabalha com objetos reais, a gente sempre trabalha com idealizações. E a partir das idealizações que a gente tem uma ideia do que acontece na realidade, tá entendendo? A gente tem modelos, e a partir desses modelos, a gente pode ter uma ideia do que acontece na realidade. Ou seja, para estudar os gases, primeiramente a gente tem que estudar um estado perfeito, né? Um estado simples e tal. Ou seja, esse gás perfeito é chamado de gás ideal. Esse gás ideal tem certas características. O volume do gás é o volume do recipiente que o contém, ou seja, o gás, ele não tem, as moléculas do gás não têm propriamente uma dimensão, ele ocupa a dimensão do gás, entendeu? Ele não possui a estrutura que possui uma certa direção e etc. O volume do gás é o mesmo do volume que está o recipiente, tá entendendo? Não fica acumulado em certas partes nem nada. Outra característica desse gás ideal é que existe apenas colisões elásticas, ou seja, todo o choque entre as moléculas só faz mudar a direção e o sentido do movimento das moléculas do gás. E as colisões nas paredes, ele não passa energia para fora do objeto, tá entendendo? Fica só colisão elástica e energia ali dentro dele. E outra característica desse gás ideal é que ele não sofre reação química ou mudança de fase. Ou seja, o gás do material vai ser o mesmo material para por todo estudo. E ele não vai mudar de fase, só vai ficar no estado de gás. Essas são as características de um gás ideal para facilitar as contas e facilitar o entendimento de como funcionam os gases. E para falar das propriedades dos gases, nós usamos as variáveis de estados, que são variáveis que a gente consegue ver macroscopicamente, que são as coisas que definem um gás. Tipo, o volume, que é o volume que contém esse gás. O gás é quando você compra o botijão, você compra, tipo, você vai comprar lá o GNV, o gás natural veicular, aquele gás de carro. Ou seja, você compra um certo volume de gás, né? Ou seja, a unidade dele no sistema internacional é em metros cúbicos. Você compra volume o gás. Não compra por peso nem nada, não. Volume. Assim como gás de cozinha também. Gás de cozinha a gente compra por litro, mas você dá para converter metro cúbico para litro. São unidades conversíveis, mas isso significa a mesma coisa. A temperatura, tipo, o gás, ele tem uma certa energia associada a ele, do estado dele, que é dado pela temperatura, e no sistema internacional, a temperatura do gás é o Kelvin. E outra variável que determina o estado do gás é a pressão. A pressão é dada pela força sobre a área, ou seja, a pressão do gás é a força que as moléculas batem nas paredes do recipiente ou do cilindro, por exemplo, ou do botijão de gás, entendeu? Ele vai em todas as direções. E no sistema internacional, a unidade da pressão é o newton por metro quadrado. O newton por metro quadrado. Ou seja, com essas três variáveis,
o volume, a temperatura e pressão, você define todas as características de um gás, entendeu? Você dá para estudar ele e saber como ele se comporta. E essas são chamadas variáveis de estado. Agora vamos estudar as variações, as transformações dos gases. Tipo, a gente tem as três variações de estado, né? E quando a gente permanece com uma variável constante, as outras duas elas variam naturalmente, tá entendendo? Elas, tipo, se você permanecer uma constante e houver uma mudança de estado, as outras variáveis vão ter que se alterar e elas existe uma relação entre elas. A primeira transformação que eu vou falar é a transformação isocórica, ou isométrica ou isovolumétrica, que é aquela transformação em que o volume permanece constante. Ou seja, uma variável permanece constante, que é o volume, na isovolumétrica, e a pressão e temperatura, ela vai variar. Se você altera a pressão e o volume permanece constante, a temperatura vai ter que variar. E é visto que se aqui temos, por exemplo, um gás contido no recipiente, né? Você deixar fechado. Quando você tivesse um botijão de gás, ele está fechado, né? Isolado, você fechou ele lá. Se você aumentar a temperatura desse gás, com a temperatura T2, se você aquecer ele, a pressão desse gás vai aumentar. Tipo, você sabe que você tem um gás lá, se você esquentar o botijão de gás, ele tem risco até de explodir. Por quê? Porque a pressão aumenta com o aumento da temperatura. Se o volume for constante, tá entendendo? Se você, tipo, aqui é um êmbolo aqui que ele não mexe aqui, ou seja, ele não vai permitir o volume se alterar. Ou seja, se você permanece com o mesmo volume e você aumentar a temperatura desse gás, a pressão vai aumentar com o mesmo valor proporcional que você aumentou a temperatura. E ela é relacionada pela lei de Gay-Lussac. Ou seja, quando você divide a pressão pela temperatura em um estado, ele vai ser igual ao número constante, que vai ser a pressão sobre a temperatura de outro estado, entendeu? Vai ser o mesmo valor. Tipo, a pressão sobre a temperatura nesse estado aqui vai ser igual à pressão sobre a temperatura desse estado. E essa lei foi chamada de lei de Gay-Lussac, foi quem descobriu essa propriedade, entendeu? Ele viu que se permanecesse o volume constante, e se você aumentasse a temperatura desse gás, a pressão dele aumentaria. E a relação seria essa, tipo, a razão entre a pressão e a temperatura é um valor constante. E aqui é exatamente falando sobre isso que eu estou falando. Escrito a volume constante, ou seja, se o volume permanece o mesmo, o gás está confinado num volume lá, a pressão e a temperatura absoluta de um gás ideal são diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar a pressão, consequentemente, ele vai aumentar a temperatura na mesma proporção que você aumentou a pressão. Ou seja, se você dobrou a pressão, a temperatura vai dobrar. Ou se você dobrou a temperatura, a pressão também vai dobrar. Entendeu? Que é justamente para permanecer esse número constante. E o gráfico da pressão pelo volume é dado dessa forma. A volume constante e a pressão vai aumentar aqui. Ficou claro? Deu para entender? Eu creio que vocês tenham estudado isso em química, né? Essa aula de hoje é para dar uma ideia dos conceitos básicos dessa parte de gases. Na próxima aula, que vamos nos aprofundar a teoria cinética dos gases. Ou seja, falamos sobre a transformação a volume constante, onde a pressão e a temperatura variam. Agora vamos falar da transformação isobárica. Não sei se vocês já viram, barômetro é um negócio que mede a pressão. Iso quer dizer igual, e bário quer dizer pressão. Ou seja, transformação isobárica é uma transformação em que a pressão permanece constante. E se a pressão permanece constante e você tem uma transformação de estado, o volume e a temperatura vai variar. Se você permanece um constante e se um dos outros dois variar, os outros dois vai ter que variar em conjunto, tá entendendo? Aqui, você pode ver aqui, a pressão foi mantida constante como? A pressão, como eu falei, é a força sobre a área. Ou seja, se você tem um peso aqui, empurrando aqui esse êmbolo, vai ser o peso sobre essa área aqui. Ou seja, vai ser uma pressão aqui para baixo. E o gás ele vai tentar empurrar para cima, com a pressão igual, só que em sentido contrário. Da mesma forma aqui, a gente controla a pressão dessa forma, entendeu? A pressão foi aumentada dessa forma aqui.
entendeu? O peso foi mantido constante, e você vê que, tipo, se você acender o gás e a pressão permanecer constante, você vai ver que o, o volume do gás vai se ampliar. Isso aqui é como se fosse um êmbolo, né? Você acende lá o gás, esquenta o gás. Se você permanecer a mesma pressão, você vai ver que o volume do gás ele vai se expandir, tá entendendo? Se esse êmbolo aqui for, for móvel, entendeu? Você vai ver que, tipo, se você permanecer com a mesma pressão, você vai ver que o volume vai aumentar se você aumentar a temperatura. E essa é chamada de lei de Charles, que relaciona, ele diz que a razão do volume... Ela não está assistindo a aula. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, o volume sobre a temperatura vai ser também uma constante, tá entendendo? Que, tipo, não sei se você viu em química, posteriormente você vai ver que isso aqui é por causa da lei de Clapeyron. Ou seja, a lei de Charles, ele diz que a razão do volume sobre a temperatura é igual a constante. Tanto nessa fase aqui, quanto nessa aqui, essa razão entre esses dois números vai ser igual, se a pressão for permanecer constante. Entendeu? E aqui está escrito exatamente isso que eu falei, que sob a pressão constante, o volume e a temperatura absoluta de um gás ideal são diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta a temperatura com a pressão constante, o volume vai aumentar na mesma proporção que você aumentou a temperatura. Ou se você aumentar o volume na mesma pressão, a temperatura também vai aumentar. E o gráfico vai ser simplesmente dessa forma aqui. A pressão constante, o volume aumentando aqui. Isso aqui no gráfico PV. E por último, a última transformação é a transformação exotérmica, que é a transformação em que a temperatura permanece constante. Oi, alguém que falou alguma coisa aí? Se quiser, pode falar. Ah, ok, ok. Então, a transformação exotérmica é aquela transformação em que a temperatura permanece constante, tipo, não varia a temperatura. E a gente sabe que a gente tem as três variáveis de estado, né? Se uma permanece constante, as outras duas vão variar, se você tiver uma transformação de estado, ou seja, a pressão e o volume vão variar. Aqui é um grande exemplo disso. Aqui, você aumentou a temperatura. Ah, não, aqui permaneceu a temperatura, né? A mesma temperatura, não aqueceu nem nada, a temperatura permaneceu constante. Se você aumentar o peso aqui, ó, você aumentando o peso, você vê que o volume vai diminuir. Aqui, ó. Ou seja, aqui a pressão está aumentando e o volume está diminuindo. Isso aqui é chamado de lei de Boyle. Não sei se você já viu em química. Em que ela diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E a multiplicação entre eles também é constante. Entendeu? Se você aumenta a pressão, o volume diminui. E se você diminui a pressão aqui, diminuindo esse peso aqui, o volume vai aumentar. Essa é a relação sempre. Vai ser esse constante, não importa a mudança de estado. Se você tem o mesmo gás, vai ter sempre essa mesma proporção se for isotérmica. Se você não fornecer calor, esse objeto não vai aumentar a temperatura. Se você aumentar a pressão, o volume dele vai diminuir. Ou seja, e ele vai diminuir inversamente proporcional na quantidade de pressão que você aumentou. Se você, por exemplo, dobrou a pressão, o volume ele vai diminuir pela metade. E se você, por exemplo, aumentar o volume, dobrar o volume, a pressão vai diminuir pela metade. Entendeu? Eles são inversamente proporcionais. Ou seja, a pressão e o volume de um gás ideal, mantida a temperatura constante, são inversamente proporcionais. E é igual a constante aqui. E o gráfico, vai ficar um gráfico dessa forma aqui, que é a inversa aqui de temperatura, esqueci o nome dessa... Pô, esqueci o nome dessa tipo de curva, mas é dessa forma aqui. Que essa curva aqui você vai ver muito nos ciclos térmicos, entendeu? Quando for a temperatura constante, vai ser dessa forma aqui. E aqui, ó, você vê aqui, se a pressão aqui tem um valor, se a pressão diminuir, aqui o volume vai aumentar. E se o volume diminuir, a pressão vai aumentar. Ficou claro? Vocês entenderam? Essas são as três transformações dos gases. São a isovolumétrica, a isobárica e a isotérmica. Alguma dúvida, alguma questão? Eu creio que isso você já aprendeu em química, né? Você já aprendeu em química, isso aqui? Então, se ficou claro, se não ficou claro, eu vou passar para o próximo slide.
que é explicação do número de Avogadro, né? Que eu creio que também vocês viram em química. O número de Avogadro é simplesmente um número. É a ideia desse número de Avogadro, que foi o Avogadro que. Não, primeiramente foi Perrin, e depois Avogadro ele definiu. Perrin, ele queria saber um número que relacionasse a quantidade de um grama, a quantidade de átomos para um grama de hidrogênio. Mas como não foram medidas muito exatas, Avogadro, ele pegou e fez que o número de Avogadro seria o número referente a 12 gramas de carbono, 12 seria a quantidade de átomos para esse número. Ou seja, para esse número aqui de átomos de carbono, ele tem 12 gramas. Ele relacionou a massa, que a gente mede, né, com a quantidade de átomos do material. Ou seja, esse é o número de átomos para ter 12 gramas de carbono. Entendeu? E o número de Avogadro também, esse número também a gente pode representar por um mol, ou seja, um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso é o que significa na química quando vocês falam, misturou um mol de certo elemento, o outro, entendeu? São 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas daquela substância. Seria um mol. E o número de mols é igual a, tipo, um mol é a massa de um mol desse material, e a quantidade de mols é a massa que você tem. Ou seja, a quantidade de mols é igual a massa sobre a massa de um mol desse material. E essa massa de um mol do material é também chamado, que em química, creio que vocês tenham estudado, que é a massa molar da substância. Ou seja, a massa molar da substância é a quantidade de massa que tem em um mol dessa substância. Que é justamente o que Avogadro media. Entendeu? Ficou claro o que é massa molar e número de Avogadro? Vocês já estudaram isso em química? Ou seja, é bem simples isso aqui, o que vocês já estudaram em química. O número de mol de uma substância é a massa que você tem dividido pela massa molar, simplesmente isso. E, por exemplo, se você tem, por exemplo, a gente sabe que a massa molar do oxigênio oxigênio é 2 átomos de oxigênio, é ligado, vale a massa molar de 32 gramas por mol. Logo, se você tem uma massa de 96 gramas de oxigênio, a gente vai ter a massa, que é 96, dividido pela massa molar, que é 32, ou seja, 3 mol, para esse exemplo aqui. Com isso, a gente deu uma boa abordada nessa parte de conceitos do estudo do gases, né? Aí, na próxima aula, que vou passar para a parte mais física, né? Que é a teoria cinética dos gases e a lei de Clapeyron. Entendeu? Agora, vou botar um vídeo aqui que tem um resumo exatamente disso que eu estou falando e depois vou mostrar um vídeo de experimento. Um sistema dinâmico é aquele em que as variáveis dependem do tempo, como os sistemas de trânsito e o crescimento de uma cidade, por exemplo. O estado de um sistema dinâmico pode ser representado por um conjunto mínimo de variáveis, denominadas variáveis de estado. Em um sistema constituído por um gás, as variáveis são o volume, a pressão e a temperatura. Se houver mudança de uma ou mais variáveis, podemos dizer que houve uma transformação gasosa. Estudaremos especialmente 3 tipos de transformações gasosas: a isovolumétrica, em que o volume é constante, a isobárica, em que a pressão é constante, e a isotérmica, em que a temperatura é que se mantém constante. Podemos entender as transformações isovolumétrica, isobárica e isotérmica por meio de um experimento feito com gás em um cilindro de paredes e bases fixas, mas cujo topo é móvel, como uma seringa. Para observar a transformação isobárica, pressionamos levemente a base do êmbolo da seringa, sem alterar a força aplicada. Se fornecermos calor ao sistema, haverá aumento da temperatura e expansão do gás, que ocupará, portanto, maior volume na ampola. O dedo que pressiona o êmbolo da seringa será impulsionado para cima,
Mas como a força que ele aplica permanece inalterada durante todo o processo, a pressão exercida pelo gás sobre o sistema é constante. Logo, nesse tipo de transformação, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais e a pressão é constante. Podemos, então, formular uma equação que relaciona volume e temperatura. No caso da transformação isovolumétrica, o volume ocupado pelo gás não se altera. Depois de pressionado o êmbolo da seringa, a agulha é aquecida. Com isso, a temperatura aumenta e o volume do gás tende a se expandir. Para que o volume do gás não aumente durante o processo, devemos pressionar com mais força o êmbolo da seringa. Nessa transformação, houve aumento de temperatura, mas o volume do gás se manteve constante devido ao aumento da pressão exercida sobre ele. Assim, podemos dizer que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, e relacionar essas duas grandezas por meio de uma equação. No último experimento, vamos tratar da transformação isotérmica, em que a temperatura permanece constante. Dessa vez, pressionamos o êmbolo da seringa de modo que o volume do gás diminua, à medida que a pressão exercida sobre ele aumente. Ao reduzir a pressão sobre o êmbolo, diminuiremos a pressão do gás sobre o sistema, cujo volume então aumentará. Nesse processo, volume e pressão variaram de forma inversamente proporcional, enquanto a temperatura se manteve constante. Podemos dizer, portanto, que as grandezas pressão e volume são inversamente proporcionais, e assim obtemos a equação que as relaciona. As três equações vistas anteriormente podem ser representadas por uma única, a equação geral dos gases. Essa equação relaciona as três variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura. Então, com isso, vocês deram a entendida no assunto, foi um resumo aqui. Essa equação geral dos gases eu vou dar na próxima aula, que é mais entendível por causa da lei de Clapeyron, entendeu? Agora eu vou botar um vídeo de experimentos aqui para vocês sobre essas transformações aqui, beleza? Aí depois, na próxima parte, eu faço uns exercícios com vocês aqui sobre essas transformações. Para esta experiência usaremos um borrifador com álcool, papel toalha, um secador de cabelos e um balão volumétrico com uma rolha de borracha, uma seringa transpassada e uma torneirinha instalada na saída lateral. A seringa de vidro transpassada na rolha de borracha deve estar com o êmbolo bem limpo e sem folgas, de modo que o ar dentro dele não escape. Podemos observar que quando abrimos a torneira, o ar dentro do balão sai por causa da pressão do êmbolo sobre o gás. Esfregando as mãos, o atrito faz com que a pele se aqueça. Neste processo, estamos transformando o trabalho mecânico em energia térmica, que aquece as mãos. Envolvendo o balão com as mãos, o ar dentro dele também se aquece um pouco. O aumento da temperatura do ar faz com que o êmbolo suba lentamente por causa do aumento do seu volume interno. Aumentando ainda mais a sua temperatura por meio do ar quente soprado por um secador, vemos que o êmbolo sobe muito mais. Por outro lado, se borrifarmos álcool no balão, a sua evaporação retira calor da superfície do vidro, diminuindo a temperatura interna do gás. Isso faz o êmbolo descer,
diminuindo seu volume interno. Esse é um exemplo de uma transformação gasosa chamada de isobárica. Como o peso do êmbolo é constante, e é ele que pressiona o gás, a pressão dentro do balão também é constante. O aumento da temperatura do gás faz com que o seu volume aumente, mas mantendo a pressão interna constante por causa do peso do êmbolo que não se altera. Ele ainda quer casar comigo. Para este experimento de transformação isovolumétrica, usaremos um balão volumétrico com uma rolha de borracha e uma saída lateral, um manômetro hidrostático e um secador de cabelos. Iniciaremos a experiência tampando o balão com a rolha de borracha e conectando a mangueira a um manômetro hidrostático. O manômetro hidrostático funciona pela diferença de altura entre as colunas de água dos dois tubos. Soprando um dos tubos, pode-se medir a pressão interna da boca por meio da diferença de altura nos níveis entre os dois tubos. Diminuindo-se a pressão da boca, inverte-se também a diferença entre as colunas de água. Se usarmos as mãos como fonte de calor, podemos aquecer o ar dentro do balão. O aumento da temperatura do gás faz com que a pressão também aumente, provocando a diferença de altura nas colunas de água do manômetro. Porém, com o aquecimento, o volume do gás também aumenta. Para que a transformação seja volume constante ou isovolumétrica, devemos fazer com que o volume interno do balão seja o mesmo antes do aquecimento. Para isso, podemos mudar a altura do tubo do lado direito, de forma que o nível da água do tubo ligado ao balão volte à posição inicial. Assim, pode-se usar este dispositivo como um termômetro a gás, no qual a temperatura é diretamente proporcional à pressão interna do gás. Com o ar quente soprado por um secador de cabelos, podemos aumentar o efeito. Novamente, para que a transformação seja isovolumétrica, devemos alterar a coluna da direita para que o nível da água da coluna da esquerda volte à posição original, e assim, medir a pressão interna do gás. Neste vídeo usaremos um manômetro de tubos e um balão volumétrico com uma seringa acoplada e uma saída lateral. O manômetro usa o princípio da pressão hidrostática para se medir a pressão. Como os dois tubos de vidro contendo água com corante estão abertos na parte superior, ambos estão com os níveis da água na mesma altura. Agora, se soprarmos um dos lados, aumentaremos a pressão do ar acima do nível da água, que pode ser medido por meio da diferença de altura das duas colunas. Da mesma maneira, se diminuirmos a pressão interna da boca, a diferença se inverte. Daremos continuidade ao experimento acoplando a mangueira no balão volumétrico. Assim, poderemos medir a pressão interna do gás por meio da diferença de altura das colunas de água. Colocando o êmbolo na seringa e comprimindo lentamente o gás, podemos ver um acréscimo na pressão interna do balão, por meio do aumento na diferença das alturas das duas colunas. Quanto menor o volume do gás, maior a pressão interna. Como a compressão do êmbolo é feita de forma muito lenta, também chamada de quase estática, praticamente não se verifica um aquecimento do gás. Portanto, este é um exemplo de uma transformação isotérmica, ou seja, a pressão do gás aumenta com a diminuição do seu volume, mantendo a temperatura constante durante o processo.
Então, com isso, a gente deu para dar uma ideia, né, de como é essas transformações. Deu para ver a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, né? Olhar para o céu. Deu para Uma imensidão de pontos brilhantes. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Agora eu vou passar aqui alguns exercícios aqui para a gente ver como é que resolve a questão com essas equações, né? Espera aí, deixa eu mostrar aqui o slide. Aqui. Então, o primeiro exemplo ele fala que o volume ocupado por uma certa massa de gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Ele dá uma tabela aqui, né? O material ele tem para um volume de 1 m3, tem essa temperatura, para um volume de 1,5 m, essa temperatura aqui, e assim por diante. Aí ele fala aqui, que tipo de transformação esse gás está sofrendo, e ele pede para construir um gráfico com os valores da tabela, colocando o volume ordenado e a temperatura em abscissas. Primeiramente, a gente vê que a relação entre a temperatura e o volume é o mesmo para todos os valores da tabela. Tipo, 1 dividido para 160 é a mesma coisa que 1,5 dividido por 440. Tipo, se você dividir esse aqui e multiplicar por 1,5, vai obter 160. A mesma coisa aqui, se aqui você dividir por 2,5 e multiplicar por 2,5, vai obter 1 sobre 160, e assim por diante. Ou seja, é um valor constante. Ou seja, você vê aqui um caso em que o volume e a temperatura estão variando e a relação entre eles permanece constante. Ou seja, isso aqui é um caso de uma transformação isobárica, em que a pressão permanece constante. Entendeu? E o gráfico vai ficar simplesmente dessa forma. Se você vê uma curva aqui do volume pela temperatura aqui com a linha reta dessa forma, você vê que isso aqui é uma transformação isobárica aqui, e o valor dessa constante aqui, que é a relação entre eles, é exatamente a tangente dessa curva aqui, tá entendendo? Você pode ver que a relação entre eles é a mesma, por causa que tem uma curva linear aqui. Entendeu? A relação entre o volume e a temperatura é constante, como a relação é constante, é uma transformação isobárica, porque a pressão permaneceu constante. Você está tendo uma variação do volume e da temperatura, e a pressão vai se tornar constante. Beleza? Agora, vou fazer outro exemplo aqui. A pressão de um gás ideal varia com a temperatura absoluta com a tabela. Aí dá a tabela aqui, né? A pressão variando com a temperatura. Aqui a gente tem a pressão. Para essa pressão tem essa temperatura. Para essa pressão tem essa temperatura. Para essa outra tem essa. E assim por diante. Aí ele pede para construir o gráfico com os valores da tabela da pressão na ordenada e a temperatura nas abscissas. Aqui, da mesma forma, só que aqui, quem permanece constante aqui é o volume, o que está variando aqui é a pressão e a temperatura. E se a gente fizer a razão entre eles, a gente vai ver que é uma constante também. Aqui, ó, por exemplo, 480 é o quê? Aqui, ó, 120 vezes 4. 120 vezes 4 é 480. 4 vezes 25 é igual a 100, né? 100 vezes 10 ao cubo vai ficar 10 elevado a 5, que é a mesma quantidade disso aqui. Ou aqui, por exemplo, 3 vezes esse valor aqui, vai ficar 360 aqui, 3 vezes 120 é 360, e 3 vezes 25 é 75, com um vírgula aqui, sobe um 10 aqui para cá, mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa aqui, ó, é o dobro aqui, ó, 90 vezes 2 é igual a 180, e esse valor aqui vezes 2 aqui é igual a 37,5, aqui vai ficar aqui vezes 10, porque aqui 10 ao quadrado vai ficar a mesma coisa também. Ou seja, são valores constantes. Ou seja, isso aqui é uma transformação isovolumétrica aqui, pois o volume permanece constante, ou é também chamado de isocórica. E o gráfico é dessa forma da pressão pela temperatura.
E foi a partir desse gráfico aqui que o Kelvin, ele propôs que o zero absoluto seria a partir onde a pressão se anularia aqui, ó, por causa dessa curva. Ele viu que a pressão e a temperatura, eles são, na transformação isovolumétrica, ele viu que diminuiu a pressão, a temperatura ia diminuindo. E ele diminuiria se a pressão fosse zero aqui, a temperatura seria nula aqui, entendeu? Por causa disso que ele tirou o conceito da temperatura absoluta, entendeu? E um último exemplo aqui, temos um gráfico aqui que representa uma transformação isotérmica de uma certa quantidade de gás ideal em 3 estados intermediários, A, B e C, dessa massa gasosa. Usando os dados apresentados, ele pede para determinar a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C, ou seja, seria essa pressão e esse volume aqui. Com isso, a gente dá para realizar nossos cálculos, né? A gente sabe que isso aqui é uma transformação isotérmica, ou seja, a gente usa a lei de Boyle, né? Que o produto da pressão vezes o volume permanece constante durante todo o processo. Durante toda essa curva aqui, o produto da pressão e o volume vai permanecer constante. Entendeu? Ou seja, para achar a pressão de B, né? Você vai pegar a pressão de A vezes o volume de A vai ser igual a pressão de B vezes o volume de B, que vai ser uma constante. Durante toda essa curva vai ser esse produto vai ser o mesmo valor. Substituindo aqui, 4, a pressão de A é 4, vezes o volume de A é 0,10, né? Que vai ser igual a pressão de B, vezes o volume de B, que é 0,2. A gente dá para cortar aqui o 0,10 pelo 2,20, né? E vai ficar aqui 0,10 dividido para 0,20, vai ficar simplesmente 2. E a gente dá para passar esse 2 aqui dividindo, e a pressão vai ser simplesmente de 2 atm aqui, porque está em unidade atm, ou seja, vai ser de 2 essa pressão. Ou você poderia fazer pela lógica, como eu falei, tipo, como eles são inversamente proporcionais, aqui, ó, de A para B, você vê que o volume dobrou. Se o volume dobrou, a pressão tem que diminuir pela metade, entendeu? Eles são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir pelo mesmo fator multiplicativo, entendeu? Tem que ser aqui, esse aqui foi multiplicado por 2, aqui tem que ser dividido por 2, entendeu? Aí ele pergunta o volume em C, né? O volume em C, novamente, usamos a lei de Boyle, porque em toda essa curva, o produto da pressão vezes o volume vai ser constante, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. No caso, vou usar a pressão e o volume daqui, desses dois aqui. A pressão de B é 2, né? E o volume de B é 0,20. Ele tem a pressão de C aqui, mas não tem o volume, que é o volume. Ou seja, 2 vezes 0,20 é igual a 1 vezes o volume de C. Aqui, simplesmente vai ficar 2 vezes 0,20. Ou seja, o volume de C vai ficar simplesmente 0,4 metro cúbico. Ou seja, a mesma lógica aqui, você poderia usar aqui. Aqui, por exemplo, a pressão era de 2, né? A pressão diminui pela metade. Se a pressão diminui pela metade, o volume ele tem que dobrar, entendeu? Ou você poderia usar esse valor inicial aqui. Se, por exemplo, aqui, a pressão daqui diminui aqui em 1/4. Se a pressão diminui em 1/4, o volume vai ter que ser multiplicado em 4. Ou seja, com essas 3 relações, vocês podem trabalhar com todos os gases, sabendo essa relação do gás para essas transformações. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com a lei de Clapeyron, que vai nos dar exatamente o porquê dessas relações são constantes e o porquê da teoria cinética dos gases.